Vamos abrir as nossas Bíblias nesse momento, na carta que escreveu o apóstolo Paulo a Tito, capítulo de número 2. A Tito, capítulo de número 2, nós iremos ler do versículo 11 até o versículo de número 15. A Tito 2, do 11 até o 15. Diz assim a palavra do Senhor: porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Fala disto e exorta e repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Podeis assentar. Meus irmãos, há homens na história da igreja que, quando nós lemos as suas biografias, parece que vieram de um filme, de um projeto, de um design. Nós vemos que foram homens encaminhados por Deus, direcionados por Deus, como por exemplo o apóstolo Paulo, um homem que tinha a cidadania judaica e romana, aculturado no pensamento grego, quando errado na sua visão religiosa, extremamente diligente para o erro para o qual trabalhava, ao mesmo tempo um homem sincero, e alguém que, quando foi convertido no caminho de Damasco, depois de ter ouvido Estevão, com a aparição do Senhor a ele, tornou-se não apenas um apóstolo, mas o maior dos apóstolos, o que trabalhou mais do que todos. O homem cuja vida anterior somou contribuições mesmo antes de ele ser crente, para que ele pudesse estar capacitado para vir a ser o que se tornou, o grande apóstolo dos gentios. Quando nós lemos a história de Martinho Lutero, parece-nos também um filme, um monge que encontra a verdade, sendo professor de uma universidade, sem que tivesse querido ser professor, enquanto monge profundamente angustiado, mas que, lendo as Escrituras para ministrar aulas, encontra salvação pela graça mediante a fé. Descobre que não eram suas obras, penitências, mérito humano que o poderiam salvar, mas o sacrifício perfeito de Cristo. E este homem começa a ensinar aquilo aos seus confrades, seus colegas de mosteiro, seus alunos. Poderia ter ficado somente lá, mas justamente quando ele descobre esta verdade bíblica sobre a salvação, o Papa está acordando com outras autoridades a venda das indulgências, que trocava o perdão divino, diminuindo penas no purgatório, por dinheiro pago. Aquilo ia na contramão da experiência que Lutero havia tido, pela qual ele descobrira que suas obras, penitências ou qualquer coisa que o homem pudesse fazer não lhe faria nunca jamais merecer a salvação de Deus, mas ela só nos era possível porque Jesus levara nossas transgressões à cruz e fizera um sacrifício substitutivo e perfeito. E somente por meio dele, intercessor, mediador, advogado, sumo sacerdote,
Somente indo a Ele, confiando nele inteiramente, arrependido dos seus pecados, o homem poderia ser salvo. E Lutero então levanta-se contra a venda das indulgências. Ele é ameaçado de excomunhão, mais adiante excomungado, é levado às autoridades, ao imperador, na dieta de Worms. Quando ele voltou de lá era para ter sido morto, mas um príncipe que simpatizava com sua honestidade e sinceridade o sequestrou para seu próprio bem, para que ele não fosse morto. E escondido num castelo, não ficou entregue ao ócio, mas traduziu o Novo Testamento para a língua alemã. E quando ele reaparece em cena, já reaparece com as Escrituras, traduzidas em grande parte, sendo traduzidas no resto. E meus amados irmãos, aquela mensagem ganha uma enorme expansão, porque há pouco havia sido inventada a imprensa, de que se serviu Martinho Lutero para fazer seus escritos circularem o mundo, e a Bíblia que ele estava traduzindo. E aquilo ali fez com que a Europa inteira fosse sacudida pela reforma protestante. Se nós observarmos nos primórdios da igreja, a igreja pôde crescer como cresceu, porque o Império Romano dominava aquela área e havia construído estradas para interligar os lugares que o Império dominava. E foi por aquelas estradas que os apóstolos, os primeiros missionários, caminharam. Havia aquela época dentro do Império Romano, além da língua falada por cada povo particular, uma língua universal, que era o grego, que antes do Império Romano tinha sido difundida pelo Império de Alexandre o Grande. E conhecendo o grego, os apóstolos puderam então pregar em vários locais. Veja como nós identificamos Deus preparando o caminho para essas grandes ações que aconteceram ao longo da história da igreja. E a vida de John Wesley parece também uma vida desenhada, uma vida supervisionada por Deus para gerar os efeitos que produziu. Ele era filho de um pastor anglicano, foi estudante em Oxford, onde também o seu irmão foi estudante. Embora filho de um pastor, ele ainda julgava poder ser salvo por suas obras, e não tinha certeza de morar no céu, e não havia tido uma experiência pessoal com Cristo, mas era extremamente religioso e devoto. Em Oxford, na universidade, Charles Wesley, seu irmão, montou um grupo de pessoas para lerem a Bíblia, falarem sobre assuntos espirituais. John Wesley, por sua capacidade de liderança, logo passou a estar à frente deste grupo, que era um grupo de estudantes que liam a Bíblia, confessavam entre si seus pecados, buscavam apoio espiritual uns dos outros, visitavam os presos para evangelizarem como imaginavam, procuravam ajudar os necessitados, e eles eram ridicularizados dentro da universidade, eram objeto de zombaria, pelo excesso de rigor que tinham, que os levou a ficar conhecidos como metodistas. O grupo ficou sendo conhecido como clube de santidade, como clube santo. Era a maneira como os adversários mencionavam aquele grupo para ridicularizar. Participaram do grupo não apenas John e Charles Wesley, que viriam a ser importantes figuras no avivamento, mas George Whitefield, que é conhecido como o príncipe dos pregadores ao ar livre. E meus amados irmãos,
aqueles homens eram diligentes, mas não se sentiam seguros sobre a sua salvação. John Wesley quis ser missionário nos Estados Unidos, imaginava poder pregar aos índios. Quando lá chegou, o rigor com que ele queria que a igreja se portasse fez com que ele encontrasse muitos inimigos. No final, perseguido por um magistrado de lá, ele teve que sair em fuga para que não fosse detido e preso. Mas no trajeto para lá, no navio, houve uma tempestade. E ele ficou amedrontado, como todos que estavam lá, cuidando que poderiam perder suas vidas. Mas ele viu que havia lá outros que também estavam indo com pretensões missionárias para a América, os morávios, que diferentemente daqueles que se desesperavam no meio da poderosa tempestade, cantavam, se alegravam, e não interessava se eram os ministros ou os leigos, se eram os homens, as mulheres ou mesmo as crianças, todos se mostravam seguros de sua salvação. John Wesley dialogou com os irmãos morávios, que lhe informaram que ele precisava ter a verdadeira fé em Cristo, aquela que dava segurança de salvação, que preparava o homem para morrer e saber que iria para o céu. Isso angustiou profundamente, o levou a uma busca incessante, para que ele pudesse entender o Evangelho, entender a cruz, chegar à fé que daria segurança de salvação. Antes de John Wesley, George Whitefield teve uma experiência com Deus e lhe noticiou. Charles Wesley também. E então John Wesley, num determinado dia, entra no lugar em que estão lendo um comentário de Lutero a uma das cartas. Se fala da justificação do homem pela fé em Cristo. Pelas obras da lei, nenhuma carne é justificada diante de Deus. Se julgados fôssemos por nossas obras, estaríamos para sempre endividados e seríamos sempre merecedores de condenação. Mas se Deus nos olhar através da cruz, onde Ele pode considerar os nossos pecados pagos, se Deus nos olhar enquanto estamos confiando em Jesus e não em nós mesmos, por meio de Jesus, de seu sangue e sacrifício, Deus nos justifica e nos absolve no tribunal. Deus considera a nossa dívida quitada e Deus nos faz ter comunhão com Ele e poder chamá-lo de Pai. John Wesley estava lá ouvindo comentários sobre assuntos como esses. Ele dizia que naquele dia, de modo especial, o seu coração estava aquecido. Essa expressão tornou-se emblemática, porque sempre que um metodista se dispunha a ir em missão, ele costumava dizer: o meu coração está ardendo, rememorando o dia em que Wesley falou de seu coração aquecido. Um coração em chamas para Deus, um coração que tem sede de Deus, sede do Deus vivo, como a corça brama, diz o salmista na Bíblia, pela corrente das águas, assim suspira por ti a minha alma. E ouvindo as palavras naquela reunião, Wesley levantou-se e deu testemunho de que naquele momento ele confiava em Cristo e somente em Cristo para a sua salvação, que se desvencilhava de qualquer confiança própria, se desembaraçava de achar que por qualquer meio proveniente dele mesmo poderia alcançar a reconciliação com Deus. Ele disse: confiei em Cristo, somente em Cristo para a minha salvação, e senti que Ele havia levado os meus pecados. É interessante que o pai de John Wesley, quando estava já próximo de sua morte, ele quis falar no leito com John e Charles Wesley, os dois irmãos, e ele disse a eles que procurassem o testemunho interior do Espírito Santo, que um verdadeiro salvo sabe que é salvo, porque conforme diz a Bíblia em Romanos 8, o Espírito Santo testifica com o Espírito dele que ele é filho de Deus. E aquele homem
Já na reta final, disse aos filhos: o testemunho interior é a prova da verdadeira religião, é ter o próprio testemunho de Deus no coração, proveniente do Espírito Santo. E ele também profetizou. Ele disse que viria um grande avivamento àquela nação, e que John e Charles Wesley seriam instrumentos para isso. E meus amados irmãos, eles foram. George Whitefield começou a pregar a céu aberto, a pregar para os mineiros, e teve muitos resultados, muitos se converteram, estava havendo um grande avivamento, pregando fora dos templos. Isso era importante para os metodistas, porque eles não estavam sendo bem aceitos dentro das capelas, dentro dos templos. Porque quando John Wesley assumia a palavra, ele pregava aquele público que se considerava cristão, dizendo que se eles não tivessem um novo nascimento, se o Espírito Santo não testemunhasse no coração deles, se eles não se arrependessem de seus pecados e voltassem a Jesus em fé, eles não eram salvos. Aquilo irritava aquelas pessoas que vinham de uma religião que passava de pai para filho, que se consideravam cristãs por nascimento, e agora estava um pregador desafiando, dizendo que a mera inserção cultural na igreja não garante salvação, era preciso uma experiência pessoal com Deus, como ele tivera. Pregar a céu aberto, ao ar livre, era uma grande oportunidade, mas John Wesley, muito formal, educado, dentro da igreja anglicana, ele considerou algo impróprio pregar a céu aberto. Mas George Whitefield insistiu com ele que ele o fizesse. Lhe narrou testemunhos. E a primeira vez John Wesley pregou cheio de constrangimentos e restrições. Mas quando a glória de Deus se manifestou e vidas foram salvas, ele viu que Deus aprovava aquele caminho. Ele lembrou-se que Jesus pregou em um monte, pregou a céu aberto. E então ele começou a pregar a palavra a céu aberto, e multidões se ajuntavam. Como ele não queria sair da igreja anglicana, a igreja da Inglaterra, onde inclusive recebera a ordenação pastoral, ele então começou a montar sociedades, pequenos grupos, uma verdadeira igrejinha dentro da igreja maior. E dentro desses grupos, os participantes tinham que ter tido uma experiência de conversão. Os participantes eram instruídos sobre a palavra e tinham que viver uma vida fervorosa e abalar o mundo. E o lema de John Wesley, aquilo para o que ele disse que se sentiu chamado, foi para isso: espalhar santidade por toda a Inglaterra, incendiar aquele país. Ele disse: dá-me tantos homens que nada busquem senão a Deus, que nada aborreçam senão o pecado, que nada queiram encontrar senão almas perdidas, e eu transformarei o mundo em chamas. E meus irmãos, o avivamento começou a sacudir a Inglaterra. Por meio de George Whitefield, chegou nos Estados Unidos. Depois Wesley mandou outros para os Estados Unidos, e houve, através dos que Wesley enviou também, poderosas ações de Deus, e 2 continentes, mais de um país, foram sacudidos pelo poder de Deus no grande avivamento do século XVIII. A França havia passado por uma revolução dolorosa, onde muitos haviam perdido a cabeça, sido decapitados em guilhotina, onde uns mataram os outros, uma cena de terror. Aquela revolução fora inspirada por homens ateístas ou deístas. O deísta era aquele que dizia acreditar em Deus como o que fez o mundo, mas Deus depois disso se ausentaria e nada teria mais a ver com a história humana. Os revolucionários franceses eram antipáticos a qualquer ideia de igreja, e a imagem que eles tinham de igreja era da igreja romana, que predominava na França e que não representava corretamente o cristianismo.
Mas lá na Inglaterra, os historiadores dizem que essas ideias também chegaram lá, mas não conseguiram levar a Inglaterra a uma revolução sanguinolenta, a um caos como na França, porque esta força maligna foi interrompida pelo avivamento metodista. O avivamento sacudiu a nação e impediu que essas ideias lá prosperassem. Wesley, meus amados irmãos, ele não acreditava, como comunistas acreditam, no Estado gigante para cuidar de todas as necessidades. John Wesley acreditava que a própria comunidade, mais ainda a igreja, deveria se organizar para ajudar a sociedade. Enquanto que na França, o Estado se tornou forte com a Revolução Francesa, nos Estados Unidos e na Inglaterra prosperaram sociedades e associações para resolver os problemas sociais pela própria comunidade, sem necessidade de o Estado aparecer como o que iria resolver tudo. Das sociedades metodistas, os que estavam na sarjeta, os embriagados, eram libertados pelo poder do Evangelho. Mulheres aprendiam a costurar, pessoas aprendiam uns com os outros sobre como trabalhar nisso, naquilo, e as condições de vida melhoraram na Inglaterra através das sociedades metodistas. John Wesley não foi só um evangelista comum no sentido mais simples do termo. Ele foi um profeta da sua geração. Ele lembrou em seu tempo que havia surgido antes uma sociedade chamada Sociedade para a Reforma dos Costumes, para reivindicar padrões morais para a Inglaterra, para protestar diante de nobres e autoridades contra maus costumes e leis libertinas. E ele, lembrando dessa sociedade para a reforma dos costumes, que ele disse que foi boa, mas que perdeu o fôlego, ele convocou os metodistas a serem agentes disso. E aqueles homens começaram, irmãos, a protestar contra maus costumes, contra leis iníquas. Ganhavam almas e eram sal e luz para a sociedade. Antes da morte de John Wesley, um dos últimos de seus atos foi uma carta enviada para William Wilberforce, um lutador pela abolição dos escravos na Inglaterra. E a carta dele era animando-o, dizendo que não desistisse, que continuasse nessa batalha pela abolição dos escravos. Entendia Wesley que a religião verdadeira, cristã, ela é social, ela não negligencia o que acontece na sociedade, ela socorre órfãos e viúvas, ela guarda-se da contaminação do mundo, ela funciona como sal da terra e luz do mundo. E aquele avivamento contribuiu para melhorar as instituições, as condições humanas nos presídios, a moralidade, para acabar com a facilitação da prostituição, porque eles foram diligentes em serem usados por Deus como profetas em sua geração. E nós, meus amados irmãos, vamos falar nessa noite de algumas coisas importantes da teologia de John Wesley, da mensagem de John Wesley, de como ele interpretou verdades bíblicas que edificaram a igreja e que nós endossamos por estarem de acordo com as Sagradas Escrituras. Os protestantes todos ensinavam a salvação pela graça mediante a fé. É um dos pontos chaves da reforma. Não somos salvos por obras. Nós temos que bater no peito e nos contristar. Arrependimento não é só reconhecer que pecamos, é reconhecer que por nós mesmos nós não conseguimos nos livrar dos nossos pecados.
Não é só lamentar o que fizemos, é lamentar o nosso estado. É lamentar a condição arruinada da natureza humana depois que o pecado entrou no mundo através de Adão. Aqueles que olham para os seus atos, mas não veem a sua própria pecaminosidade, alimentam a esperança de que podem reformar-se a si mesmos, melhorarem por seus esforços e chegarem um dia a um patamar que agradem a Deus. Mas o nosso problema não é só no fruto podre, é na raiz estragada. De maneira que até as nossas obras, que reputamos como boas e justas, diz o profeta, não passam de trapos da imundície. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas a boa nova do Evangelho é que Deus enviou seu Filho ao mundo para buscar e salvar o que se havia perdido. E Jesus encarnado veio assumindo a humanidade sem herdar a maldição de Adão, porque não veio de nascimento natural, mas por obra do Espírito Santo. Enquanto o homem foi tentado e não pecou, mas levou sobre si os nossos pecados e morreu no madeiro, em nosso lugar, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. E ao terceiro dia ressuscitou, para que saibamos que Ele está à destra do Pai, sendo advogado dos que creem, refúgio dos pecadores contritos, o sumo sacerdote que nos leva à presença de Deus. E se nos arrependermos dos nossos pecados e confiarmos nele, somente nele como Salvador, seremos salvos. João Wesley aprendeu isso de Lutero. Essa é uma verdade da reforma. Mas havia um ensino proveniente do calvinismo, segundo o qual naquela cruz Jesus não havia morrido por todos os homens. Os calvinistas pensam da seguinte forma: que Deus não pode ter nenhuma expectativa frustrada. Então, se Jesus veio para morrer por alguém, este alguém necessariamente será salvo. Como nem todos são salvos, nem todos se convertem, eles deduzem que então Jesus só morreu por alguns, os eleitos. Depois que Adão pecou, eles sustentam. Deus não tinha que salvar ninguém, os homens é que se colocaram no buraco. Mas Ele, em sua grande misericórdia, resolveu salvar, não todos, mas alguns. Deixou alguns caminharem na direção da condenação, para que o mundo futuro conheça a sua justiça, que Ele pune o pecado, e a alguns Ele quis salvar para mostrar a sua misericórdia. Assim eles dizem. E Jesus veio morrer só por esse grupo de eleitos. E que em algum momento de suas vidas, das vidas desses eleitos, eles serão irresistivelmente trazidos à fé pelo Espírito Santo. Como eles já foram eleitos, como já se decidiu que eles seriam salvos lá na cruz, então Deus os trará irresistivelmente à fé. A questão aqui não é sobre a salvação ser por graça mediante a fé. Wesley e os calvinistas estavam de acordo. A questão é por quem Jesus Cristo morreu e como alguém chega até a fé. Wesley disse que não era daquela forma que estavam ensinando. Aliás, ele disse, se fosse assim, ficaria até difícil dizer que a salvação era pela fé. Porque se Deus já teria decidido salvar pessoas lá na cruz, de maneira definitiva, e só depois apenas trouxe alguém irresistivelmente à fé, isso não parece que a salvação seja pela fé, mas parece que alguém tem fé porque é salvo. A salvação precederia a fé. Deus já teria salvo pessoas lá na cruz e depois lhes daria a fé irresistivelmente. Então ele disse, se fosse como estão ensinando, então não seria o homem salvo pela fé, mas teria a fé porque já era salvo por eleição incondicional. Wesley disse, Jesus veio morrer por todos os homens. Deus não frustra suas expectativas, porque o que Deus quis foi que a salvação fosse oferecida a todos os homens. Deus não quis salvar a todos, quis salvar aos que creem.
mas quis que a salvação fosse ofertada e possível a todos. E Jesus, lá na cruz, conseguiu isso. Que a salvação pudesse ser ofertada a todos. Ele fez uma provisão suficiente para perdoar todo e qualquer pecado através do seu sangue. Os arautos do Evangelho, os pregadores que anunciam a cruz, mostram ao pecador que lá há perdão para ele, se ele quiser vir. Deus quis, irmãos, que houvesse provisão de salvação para todos e que a salvação fosse ofertada a todos. Essa é uma coisa que ele quis. A outra coisa que ele quis foi efetivamente salvar somente os que creem. Então não há nenhuma frustração. O propósito de Deus segue exatamente o que ele quer e faz conforme o conselho de sua vontade. Há inúmeras passagens da Bíblia que dizem que Jesus morreu por todos, que Deus amou o mundo, que Cristo veio para salvar os pecadores. Não diz pecadores eleitos, mas pecadores. Ele disse: eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Ele não disse eleitos, ele disse pecadores. Se alguém é pecador, ele veio chamar ao arrependimento. Se alguém é pecador, ele veio morrer por este pecador. Lutero chamou isso, ou melhor, Wesley chamou isso de graça livre. Ele disse: eu prego a graça livre. A graça de Deus não está aprisionada a um grupo. Deus oferece sua graça a todos. A graça de Deus é livremente oferecida a todos. E o texto que nós lemos fala sobre isso. Tito 2, verso 11, diz assim: porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. A graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. Nós pregamos a livre graça, nós pregamos a graça de Deus para todo homem. A questão é que se ele vai se apropriar desta graça mediante a fé, ou se vai resisti-la, rejeitá-la. Os calvinistas sustentam que somente uma graça irresistível pode trazer alguém à conversão, porque eles dizem que o homem caído, depois que Adão pecou, ele perdeu as faculdades para caminhar na direção de Deus, na direção do arrependimento e da fé. Então, para eles, a não ser que Deus irresistivelmente traga, ninguém vem. Mas o que Wesley disse foi o seguinte: de fato ninguém pode se converter sem a ajuda de Deus. Mas com o evangelho pregado, Deus oferece graça para se erguer a todos. Foi o que ele chamou de graça preveniente. Ele disse: de fato, se dependesse dos homens, eles não buscariam a Deus, buscariam seus ídolos, seus falsos deuses. A Bíblia diz que o homem natural não busca a Deus, não há quem entenda, todos se extraviaram, todos se fizeram inúteis, não há quem busque a Deus, diz os Salmos, diz a carta de Paulo aos Romanos. Mas quando Deus oferece ao homem em Cristo salvação, nessa oferta ele traz graça para restaurar no homem a liberdade de aceitar ou rejeitar. Não é que Deus irresistivelmente vai trazê-lo à fé, é que Deus vai restaurar a ele a liberdade que ele não mais tem pelo pecado de Adão, para que ele possa responder. Então, meus irmãos, tem uma coisa que a cruz de Cristo faz por todos: é restaurar a todos a possibilidade de se arrepender. Como Jesus morreu por todos, tem uma graça que é a preveniente, que é acessível a todos, independentemente de fé. Quando você ouve o evangelho, Deus está restaurando, capacitando a sua liberdade para dizer sim ou não. Sem essa graça você só diria não, mas com essa graça você pode dizer também sim. Por isso que lá em João, a Bíblia diz, Jesus falou: quando o Filho do Homem for levantado da terra, quer dizer, levantado na cruz, a todos atrairá. Quando for erguido da terra, disse Jesus, a todos atrairei a mim. Tem uma força
que atrai o homem à cruz. O homem naturalmente quer fugir de Deus, como Adão fugiu logo que caiu e Deus foi procurá-lo. Mas a cruz tem uma contraforça. Ela traz uma atração. E o homem que só conseguia correr para recuar nessa atração, ele pode se deixar tomar por ela e ir adiante, e ir a Cristo. A graça reabilita a liberdade de escolha, dá a ele condições, cria uma contraforça ao seu desejo de fuga, cria uma atração para que ele possa escolher: eu vou fugir ou eu vou deixar-me seguir, ou eu vou seguir, melhor dizendo, esta atração. Então todos podem ser salvos, todos podem se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus. Mas a Bíblia fala que aquele que ouve a pregação, não se arrepende e crê, não é que Deus lhe negou a graça, mas é que ele recebeu a oferta da graça em vão. Lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, a Bíblia diz o seguinte, no capítulo 6, verso 1: e nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Porque diz: ouvi-te em tempo aceitável, socorri-te no dia da salvação. Eis agora o tempo aceitável, eis agora o dia da salvação. Deus está oferecendo, Deus está chamando. E Paulo está dizendo que aquelas pessoas não deveriam receber a graça de Deus em vão, a oferta da graça em vão. A graça de Deus salvadora é apresentada a todos os homens. Inclusive, como eu disse, é por graça que o homem pode aceitar o Evangelho. Por isso que um crente nunca pode se gloriar, nem de ter crido, porque nós só podemos crer porque Jesus nos restaurou através da sua palavra a liberdade para que pudéssemos crer. Eu vou dar um exemplo para vocês, vou dar dois. Imagine um homem que chegou depois de um acidente desacordado num hospital. Para ele ser salvo, o médico tem que fazer uma intervenção nele, alguma cirurgia, alguma coisa, mas o médico precisa da autorização dele. Então o médico dá uma espécie de adrenalina, alguma coisa assim, para ele acordar, e o médico depois pergunta: você quer que eu faça isso? Ele diz: quero. Aí o médico faz o resto. Ele não fez nada, o médico fez tudo, e até para ele consentir foi o médico que o acordou para que ele pudesse concordar. Imagine um navio afundando e um homem desmaiado lá dentro, e chega um outro navio, vê que aquele navio está afundando, as pessoas entram dentro daquele navio e pega lá o homem inconsciente, bate nele, diz: como é? Você quer que eu tire você daqui? Ele diz: eu quero. Aí o homem leva ele nas costas, tira de lá. Nem ele fez nada para sair, e até o consentimento dele ele não poderia ter dado se aquele homem não tivesse acordado ele. Portanto, nós não nos gloriamos de ter crido, foi Jesus que nos deu graça para crer. Nós poderíamos ter resistido, mas sem ele nós não teríamos crido jamais. Ele é autor e consumador da nossa fé. E nós somos salvos porque ele nos salvou quando cremos nele. O crente não se gloria da sua fé, o crente se gloria daquele em quem creu. Paulo disse: eu sei em quem tenho crido. Paulo disse: eu sei que eu sou crente. Paulo disse: eu sei em quem eu criei. Eu sei que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Então, meus irmãos, a graça é oferecida a todos por meio da cruz, onde Jesus morreu por todos. Há uma eficácia da cruz que a todos beneficia, onde a mensagem é apresentada, com ela vem o Espírito Santo, que atrai, que convence, que faz o homem que não poderia dizer sim para Deus poder dizer, mas o homem ainda pode resistir ao Espírito Santo. Se ele crer, ele vai dizer que creu pela graça, porque foi Deus que deu condições de ele crer.
Se ele não creu, foi ele que resistiu. E quando alguém crê, é salvo, e é salvo somente por Jesus. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Uma coisa interessante é que os reformadores enfatizaram muito a justificação pela fé. Quando eu me arrependo e creio em Jesus, os meus pecados são perdoados, eu sou absolvido no tribunal de Deus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem tentará, diz Paulo aos Romanos, acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Somos justificados, absolvidos, reconciliados, aceitos, perdoados. Lutero falou disso, Calvino falou disso, John Wesley falou disso. Mas John Wesley foi muito enfático no fato de que Deus também vai nos santificar, vai nos dar uma vida santa, vai nos dar uma vida nova, uma vida transformada. Wesley disse: a justificação é o começo, ela abriu o caminho para eu ter comunhão com Deus, mas agora eu tenho que viver uma vida de comunhão com Deus contínua, sendo dia a dia transformado por Ele. E ele enfatizou fortemente a santificação. Uma das expressões que ele utilizava era essa: a fé cristã é a religião do coração. Não é simplesmente vida externa, vir para um culto, cantar um hino. É um coração voltado para Deus. A Bíblia diz: se com a tua boca confessares a Jesus Cristo, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. O Filipe disse ao eunuco, quando este perguntou: o que me impede de ser batizado? Filipe disse: é lícito, se crês de todo o teu coração. A ênfase no coração: onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. O teu tesouro está no céu, então o teu coração está lá. Teu tesouro está na terra, então teu coração está aqui. Jesus disse que o primeiro mandamento é esse: ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Os reformadores enfatizaram Romanos 5:1, justificados, pois, pela fé, agora temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. E Wesley enfatizou o versículo 5 mais abaixo, que essa esperança não traz confusão, porque o Espírito Santo derramou o amor de Deus em nosso coração. Ou seja, meus irmãos, quando eu creio no amor que Deus teve por mim, enviando Jesus. Mas depois que eu creio nesse amor de Deus em Cristo, o próprio amor de Deus é derramado no meu coração pelo Espírito Santo, para que eu possa amar a Deus com o mesmo amor com que Ele me amou. Que coisa gloriosa! A Bíblia diz que se nós amamos a Deus, é porque Ele nos amou primeiro. O bispo Riley, anglicano, ele dizia: tem crentes que ficam como alguém que está querendo sentir a pulsação na veia, olhando para si mesmos e perguntando: será que eu amo a Deus? Quanto eu amo a Deus? Ele disse: você está usando o método errado. Pense no quanto Deus ama você. O tanto que você achar que Deus ama você é o tanto que você ama a Deus. O tanto do amor de Deus que você recebe, reconhece, é o amor que volta para Ele do seu coração. Por isso, meus irmãos, que quanto mais um crente medita no amor que Deus lhe tem, no que Jesus Cristo fez por ele, mais santo ele é. Enquanto contemplamos a glória do Senhor, nós somos transformados de glória em glória na mesma imagem. Recentemente eu preguei sobre esse texto de Romanos 5:1 e depois o 5:5, dizendo o seguinte: a fé, como vimos em algumas citações que fiz, ela é do coração, ela é de todo o coração. A fé, ela abre o coração do homem para receber o dom da salvação. É como se o coração do homem tivesse fechado, e a fé abre para receber o dom de Deus. E quando a fé abre, o amor de Deus é derramado nesse coração.
Fé e amor, irmãos, a partir daí não se diferenciam mais. Ela não é a relação entre fé e amor como a relação entre dois carros numa estrada, um na frente e o outro atrás. A fé não é um antecedente e o amor, o consequente que está à frente, como se estivessem separados em ordem de sucessão um depois do outro. Não, a fé é um balde aberto. A fé, ela tira a tampa do balde e o amor desce como água. A partir daí, o balde e a água estão juntos. A relação é de forma e conteúdo, de continente e conteúdo. A partir daí, a fé opera pelo amor. Por isso que em Gálatas, capítulo de número 5, a Bíblia diz: em Cristo Jesus o que vale não é a circuncisão, nem a incircuncisão, mas é a fé que opera pelo amor. Se alguém diz que teve fé em Jesus para ser salvo, mas o seu coração é murcho, não tem paixão por Jesus, ele não arde, então essa fé não abriu o coração. Essa fé foi apenas a aceitação de proposições doutrinárias. Foi a fé em Jesus como um personagem histórico que viveu. Mas se você foi a Ele, o seu coração se abriu. E Ele não deixou esse coração vazio. Ele derramou o amor lá dentro. O verdadeiro crente tem a fé ativa no amor. A fé que opera pelo amor. A fé levanta a nossa cabeça na direção de Jesus. E o amor dentro dessa fé irrompe em devoção por Ele. Por isso, meus irmãos, a fé do crente não é a fé morta que não produz obras, é a fé viva que produz obras e nos torna novas criaturas. É a fé que traz paixão. Era a ideia de John Wesley, um coração que arde por Jesus, um coração que ama Jesus. Eu não quero saber só se você tem anuência ao nosso credo. Eu não quero saber só se você concorda com a doutrina que expomos. Eu quero saber se o seu coração arde por Cristo. Se você acorda de manhã dizendo obrigado, Jesus. Se você pensa no amor que Ele lhe tem e diz como Jesus é maravilhoso. Se você contempla a glória dEle, quer servi-lo, quer amá-lo. E este é o propósito da sua vida. Porque a verdadeira fé salvífica, ela opera pelo amor. Ela produz santidade. Porque o amor é o vínculo da perfeição. Porque o amor cumpre a lei de Deus. Jesus disse: toda a lei de Deus é reduzida a 2 mandamentos. O primeiro: ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, alma e força. E o segundo: ama teu próximo como a ti mesmo. Se eu amo a Deus de todo o coração, alma e força, eu não tomo o nome dEle em vão. Eu não o substituo por ídolos. Eu reservo tempo para Ele, para minhas devoções para com Ele. Se eu amo o Senhor de todo o coração, eu me prostrarei diante dEle, não de imagens esculpidas. Se eu amo o meu próximo, eu não vou furtar dEle, eu não vou cobiçar dEle, não vou adulterar com Ele, não vou manchar de maneira deliberada a sua reputação, não farei isso. Agora é interessante o que Agostinho disse nas suas confissões. Ele disse: Senhor, como é que eu vou amar o meu próximo como a mim mesmo, se o primeiro mandamento é ama o Senhor teu Deus de todo o coração, alma e força? Não sobrou nada. Se tudo foi para ti, Senhor, o que é que sobrou para dar para o próximo? Mas aí ele disse que entendeu quando fez a Deus essa pergunta. É que o nosso amor ao próximo não é um segundo amor, é partícipe do nosso amor a Deus. Nós amamos o nosso próximo porque vemos nele a imagem de Deus. Nós amamos o nosso próximo porque ele é um, porque Jesus Cristo também morreu. Nós amamos o nosso próximo em Deus. Na verdade, irmãos, uma vida santa flui de um amor integral por Deus, de todo o coração, alma, força e entendimento. Wesley falava da necessidade de nós chegarmos ao que ele chamava de perfeito amor, de o amor de Deus se aperfeiçoar em nós, controlar nossos pensamentos, vontades e intenções, de maneira que nós possamos dizer que tudo em nós, até a nossa carne, como disse o salmista, clama pelo Deus vivo, de maneira que possamos dizer como o salmista: bendize, ó minha alma, o Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. De maneira que possamos apresentar a Deus o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável. Nossa vida é para glorificá-lo, para servi-lo. E o texto que nós lemos no início enfatiza isso.
Vamos reler Tito 2, a partir do 11. Primeiro fala da oferta universal da graça, que era uma das ênfases de Wesley, a graça livre, porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos. Olha o que é que a graça nos ensina: que renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente. A graça de Deus que vem pelo Evangelho não só traz perdão e justificação, ela nos ensina a deixar a vida velha, a impiedade, a cobiça mundana. Essa graça nos transforma para que a gente viva agora, não é no céu não, é agora, no presente século, de maneira sóbria, justa e piamente. Deus quer vidas transformadas aqui e agora. Deus quer mostrar ao mundo o que Ele faz por um ser humano, como Ele lhe muda o coração e a vida. E aí segue, versículo 13: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. O crente está esperando a vinda de Jesus, mas enquanto ele espera e aguarda ansiosamente, porque o seu coração ama a Cristo, o seu grito é Maranata, aqui na terra ele já está vivendo de maneira sóbria, justa e piedosa, e já foi ensinado pela graça a renunciar às paixões e concupiscências. O verso 14 diz: o qual, referindo-se a Jesus, se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade, e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Deus aqui está dizendo que Jesus morreu por nós, irmãos, para nos resgatar da iniquidade, e para que nós fôssemos um povo especial, distinto do mundo, um povo zeloso de boas obras, um povo santo. Era essa a mensagem de Wesley. O metodismo é para proclamar santidade em toda a Inglaterra, formar um povo especial, formar um povo santo, um povo zeloso de boas obras. A graça que perdoa liberta, a graça que perdoa transforma, a graça que justifica santifica. Deus quer formar um povo especial, um povo separado, um povo distinto, um povo, irmãos, que abale esta terra, que proclame a santidade de Deus. E por fim, no verso 15, Paulo diz a Tito: fala disto, e exorta e repreende com toda a autoridade, ninguém te despreze. Paulo diz: prega isso, que Deus quer um povo santo, que a graça transforma, que Deus quer um povo especial, zeloso de boas obras. Prega isso, exorta, repreende com toda a autoridade. Quem não quer aceitar isso daí, e ninguém te despreze. Foi isso que Wesley fez. Ele pregou isso. Pastores disseram: aqui no meu púlpito você não prega. Muitos o desprezaram. Muitos disseram: aqui não. Pessoas contrataram bandidos para atingi-lo. E ele, sem usar a força, com palavras inspiradas por Deus, fez a multidão furiosa debandar. Tinha uma cicatriz na testa de uma pedrada que havia recebido. Mas, meus amados irmãos, ele pregou com toda a autoridade. Quem o estava desprezando é que perdia, porque ele não levava isso em conta. Ele pregava com toda a autoridade. John Wesley, além de aluno de Oxford, ele foi tutor na universidade, uma espécie de professor. E ele, em 1744, foi pregar em Oxford. E ele pregou um sermão violento. Estavam ali os diretores, os professores, e ele pregou dizendo que aquela universidade havia abandonado os motivos pelo qual havia nascido,
Ele confrontou os professores, os diretores, com a impiedade que reinava ali. No seu diário, neste dia, ele escreveu: eu acredito que essa será a minha última pregação em Oxford. Tão veemente havia sido sua pregação. E ele conta que uma autoridade da universidade mandou alguém no final da pregação e disse: me mande os apontamentos dessa pregação que eu quero ficar. E ele os entregou. Aquele homem ali talvez não saberia da importância que aquele documento teria, que aquelas pregações teriam, para trazer um grande e poderoso avivamento à Inglaterra. Que Deus levante pregadores corajosos, que preguem a diretores e professores, que preguem a lordes e nobres, que preguem a grandes e pequenos, que preguem onde houver telhado e onde as nuvens estejam acima da sua cabeça. Que Deus levante pessoas que preguem contra os maus costumes, que chamem ao arrependimento, que creia que a graça de Deus é oferecida a todos, mas só é salvo o que crê, e o que crê é transformado. E o povo de Deus é um povo especial, zeloso de boas obras. Vamos ficar de pé. Convido os irmãos que vão cantar para cantarem um hino de Charles Wesley. Escrito em tuas mãos vais meu nome guardar. Mas quem és tu? Eu preciso saber. Oh, vem bem depressa teu nome dizer. Vem, fica ao meu lado, porque já fraquejo, e embora confie, é grande opressão. Oh, fala bem perto, é tudo que almejo.
sussurro no meu coração. As trevas se inundam de brilho celeste. Tu és do amor a infinita expressão. Ó, vem das entranhas da graça e favor, essência divina, teu nome é amor. Eu sei quem és tu, és Jesus Cristo, amigo, apoio sincero do frágil e incapaz. Tu não me abandonas na noite em perigo, mas cheio de graça por mim velarás. Mercê infinita, eterno favor, essência divina, teu nome é amor. Teu nome